Bom dia, amadas irmãs, amados irmãos, amigos que nos visitam. Somos muito gratos por estarmos aqui, podendo adorar o Senhor, esse dia que o Senhor fez para nós cultuarmos a Ele, não é? Vamos fazer uma oração para nós começarmos, pedindo graça e compreensão da Sua palavra. Nós sabemos que esse é um momento solene, um momento importante, não é? Onde Deus fala conosco, que nós possamos ter os nossos corações abertos, né, para receber a palavra de Deus. Ó Deus, Deus amado, nós somos gratos porque, como nós cantamos nessa manhã, pudemos exaltar a Jesus Cristo e ver que Tu és Senhor de todas as coisas, Tu és Senhor das nossas vidas. Queiramos ou não, Tu és Senhor de tudo. Tu és o dono do universo. Nós respiramos o Teu ar, pisamos no Teu chão, vivemos no Teu mundo, comemos a comida que o Senhor nos dá pelas Tuas mãos, bebemos da Tua água, e tudo isso nós vivemos por Ti, Senhor, e para Ti. Ó Deus, que assim, Senhor, nós possamos Te conhecer um pouco mais através da Tua palavra, e que esses ensinamentos da palavra nessa manhã possam nos despertar, nos alertar, e fazer com que nós possamos realinhar as nossas vidas com os princípios da Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, especialmente nós, homens, líderes, chefes de família, nós que vamos ainda constituir família, nós que o Senhor tem colocado para proteger, cuidar das nossas famílias ou das nossas futuras famílias e até mesmo da Tua igreja. Senhor, que esse apelo de Paulo a Timóteo possa tocar profundamente os nossos corações. Se for necessário, produza arrependimento, para que nós possamos voltar para os trilhos dos princípios da Tua palavra. É o que eu Te peço por mim, pelos meus irmãos aqui, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Irmãos, nós vamos continuar então nessa exposição de Timóteo, 1 Timóteo, ainda no capítulo 6, terminando, né, a carta, capítulo 6, o trecho vai ser apenas do versículo 11 até o versículo 16. 1 Timóteo 6, de 11 a 16. O tema é um apelo solene a Timóteo e aos presbíteros em Éfeso. Vamos ver esse apelo então. Acompanhe na sua Bíblia, eu vou ler. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A Ele, honra e poder eterno. Amém. Até aqui a leitura, irmãos. Como eu disse, então, aqui nós temos um apelo. Nós temos provavelmente um dos apelos mais fortes das cartas de Paulo, e dirigido a uma pessoa, diretamente a Timóteo. Só que esse apelo, essa exortação de Paulo ressoa até hoje para nós. Eu vou explicar por quê daqui a pouco. Esse apelo aqui é um apelo que é feito hoje dentro da Igreja Cristã em Campo Grande, hoje, dia 19 de julho. De julho de 2026. Às 10h07. Essa mesma palavra ecoa hoje aqui para nós. É uma realidade hoje para nós. É o Espírito Santo falando à igreja, falando aos nossos corações, e de uma maneira muito solene, muito séria.
Bem, fazendo uma pequena recapitulação do que nós já vimos até aqui na exposição de Timóteo, na última exposição, nós vimos que Paulo, novamente, ele já havia repetido algumas vezes, e ele, mais uma vez, no início desse capítulo 6, até o versículo 10, que nós estudamos na última pregação sobre 1 Timóteo, nós vimos que Paulo, de novo, ele reforça a Timóteo e às igrejas em Éfeso a tomarem cuidado com os falsos mestres. Ele apresenta características, ele está detalhando ao longo da carta, em vários trechos dessa epístola, ele detalha algumas características e alguns cuidados, algumas atitudes, algumas ações que as igrejas em Éfeso deveriam ter contra esses falsos mestres, né? Nós vimos que a primeira delas, Paulo diz que esses falsos mestres, eles rejeitam a sã doutrina, eles não concordam com a sã doutrina, eles rejeitam, e pior que isso, né? Não só rejeitam a sã doutrina, mas eles passam a ensinar outra doutrina, ou uma falsa doutrina, que não é a verdadeira. Em segundo lugar, nós vimos que esses homens tornam-se enfatuados e perdem todo o entendimento, o discernimento espiritual. Eles estão enfatuados. Que enfatuados? Cheios de conhecimento de si mesmos, ou cheios, orgulhosos, por assim dizer. E essa maneira enfatuada, completamente cheia, não deixa que eles possam aprender coisas novas, ou aprender o verdadeiro evangelho, e até mesmo receber uma palavra de arrependimento para voltarem para Deus. Eles são enfatuados, cheios, né? Incapazes de qualquer coisa entrar para dentro deles. Terceira coisa que Paulo diz é que esses falsos mestres também são doentes. Eles têm mania por questões e contendas de palavras. Eles são doentes, eles têm alguma coisa insana dentro deles, que gostam demais de um bate-boca, que gostam demais dessas questões tolas, de discussões tolas, e passam a difamar, passam a falar mal de outras pessoas, inclusive, especialmente, daqueles que se opõem a eles, a esses falsos mestres, e começam então a terminam trazendo divisões dentro de uma igreja local. É isso que eles fazem. Quarto e último lugar, Paulo diz que esses falsos mestres, eles são privados da verdade. Eles foram tão fundo no caminho da rebelião contra a sã doutrina, que agora a própria sã doutrina, que é chamada no versículo 5, né? Tem a mente pervertida e privados da verdade. A verdade aqui é essa sã doutrina, que é o único poder que poderia salvá-los, e eles estão privados. Foram privados por quem? Por Deus. Deus impede que eles amoleçam o coração e deem ouvidos à verdade para serem salvos, para fugirem desse erro. Então, eles entram por esse caminho e o fim deles é que eles começam a ter uma vida falsa, uma falsa piedade, uma aparência de piedade que não é, e acabam amando o dinheiro, a fonte de lucro deles. Eles têm a piedade como fonte de lucro. Paulo também combate aqui a avareza de uma forma geral. Paulo não somente fala contra os falsos mestres, mas fala contra qualquer cristão que possa estar entrando no caminho da avareza, do amor ao dinheiro, né? Paulo combate a avareza, mas ele não está trazendo impedimento algum para uma busca legítima pelo sustento pessoal da família. Sustento pessoal e da família. Então, o apóstolo ensina que o problema é o amor ao dinheiro, não o dinheiro em si. E ele também fala que esse amor ao dinheiro precisa ser vencido com o quê? Com contentamento. Nós estudamos sobre essa palavra, né? Ter contentamento no Senhor, para não estar se apegando tanto ao dinheiro, e ter felicidade, ter alegria no Senhor, e também no serviço comunitário, no serviço de uns para com os outros. Por quê? Porque esse contentamento, segundo Jesus, ele explica o que é o contentamento. Ele diz que é melhor dar do que receber. Então, servir é melhor que ser servido. Há um contentamento em dar, há um contentamento em servir a igreja, em se dar, em repartir. Esse contentamento é só cristão que tem.
porque vem do seu próprio Senhor, né? Vem de Cristo. Então, assim nós encerramos aqui a pequena, não tão pequena, né? Recapitulação. Vamos entrar no texto de hoje. Então, Paulo diz aqui que o homem de Deus, vocês perceberam no versículo 11, ele está falando, ele não usa o termo Timóteo, ou meu filho Timóteo, como ele fala algumas vezes. Ele fala para Timóteo, classificando-o como homem de Deus. Perceberam aí? Versículo 11. Tu, porém, homem de Deus. Aqui Paulo está dizendo o seguinte, ele vai contrastar o falso mestre com o verdadeiro homem de Deus, usando Timóteo como referência, como modelo, né? Tu, porém, homem de Deus, ele está falando, porém, ou seja, ele está ligando, fazendo um link com o que ele já disse contra os falsos mestres. Tu, porém, não ande pelo caminho desses homens, dos falsos mestres. Tu, porém, vai para fazer um outro caminho para a sua vida, não é? Então ele está dizendo aqui, esse tu, porém, ele está mostrando que há um caminho oposto ao dos falsos mestres. Homem de Deus é uma expressão usada até mesmo no Velho Testamento. Moisés recebeu esse título, né, de homem de Deus, chamaram Moisés de homem de Deus. Outros profetas, não é? Como por exemplo Eliseu, né? E outras pessoas ainda do Velho Testamento e do Novo também, homem de Deus. Paulo mesmo fala sobre homem de Deus aqui no capítulo 3 de 2 Timóteo, quando ele diz que a palavra de Deus é poderosa para ensinar, redarguir, para fazer a transformação, para que o homem de Deus seja habilitado para toda boa obra. Ou seja, o homem de Deus, ele não está fechando somente para os oficiais de uma igreja, embora Timóteo seja um deles, um dos oficiais, pastor das igrejas em Éfeso, o pastor líder, por assim dizer, e ele, junto com os outros presbíteros, são chamados de homem de Deus, mas também não só eles, mas todo líder dentro de uma casa, porque você pastoreia a sua família, ó homem, né? Ó marido, ou você que ainda não é marido, mas está se propondo, quem sabe futuramente, para um matrimônio, né? Você, homem, né? É um homem de Deus. Precisa entender o que vai ser falado aqui para você aplicar isso para a sua vida. Então, dito isso, a primeira coisa que Paulo diz a Timóteo nessa exortação, nesse começo, lá no versículo 11, é a palavra, depois de homem de Deus, é a palavra foge. Você tem aí na sua Bíblia, né? Foge. Tanto a palavra foge destas coisas, ou seja, foge de tudo aquilo que é perigoso, como o caminho dos falsos mestres, o amor ao dinheiro e tudo que ele falou contra os falsos mestres, a questão de bater boca, a questão de ser contra a doutrina, trazer divisão para a igreja. Contra isso, né, você foge dessas coisas. E depois, na sequência, ele diz, antes, segue. Entenderam? Vocês viram aí, primeiro foge, abandona. É algo imperativo, foge. É algo que não é para você ficar pensando se vai ou não, se compensa ou não fugir desse tipo de coisa. Não é uma coisa para você pensar 2, 3 vezes, para ver se compensa fugir, se você não vai perder alguma coisa boa aí por estar fugindo. Não, ele está falando, foge. Não meça esforços para fugir. Da mesma forma, não meça esforços para seguir um novo caminho. Ele está trazendo algo tão forte aqui para Timóteo, falando foge e segue, que a gente entende que tem um caráter aqui, a palavra de Paulo é tão pesada para Timóteo e para os demais presbíteros, e como eu disse, nessa onda dos séculos da igreja cristã, essa palavra, essa exortação está chegando para quem? Para nós hoje. É para mim que Paulo está falando, foge, meu irmão. Foge destas coisas, foge de tudo aquilo que te leva para um desvio doutrinário, um desvio ético, um desvio moral, e por fim, como aconteceu com os falsos mestres, pode te levar à apostasia. Deus nos livre, meus amados. Então o termo aqui, foge, tem caráter intenso e imediato, sem medir esforços. Ele não ficou preocupado com o que ele vai deixar para trás, com o que ele pode perder, mas ele simplesmente foge. Aqui você lembra, talvez você se lembre de José, quando foi tentado pela esposa de Potifar. Ele fugiu.
Ele não voltou para pegar as roupas dele, lembra-se que ele deixou a roupa para trás? Não volta. É como Ló teria que fazer ao sair de Sodoma e Gomorra, não olha para trás. Eu estou deixando coisas, eu estou deixando meu celular para trás, eu deixei meu cachorrinho. Esses dias aí aconteceu um incêndio, né? Ou parece que um terremoto, eu não lembro bem agora. E uma menina, uma adolescente voltou para trás para pegar um cachorrinho, né? É um terremoto. A menina voltou para trás para pegar o cachorrinho dela no meio dos escombros, correndo risco de vida. Esse apelo aqui é tipo assim, deixa o cachorrinho para trás, meu amigo, não tem tempo para pensar. Foge, a tua vida vale mais do que o que ficou para trás. Foge, não pense duas vezes. Foge de Deus. É da mesma forma. Então, fugindo dessas coisas, agora segue, ande de maneira, buscando com toda a intensidade do seu coração, com todo o esforço do seu coração, colocando como primazia na sua vida essa busca. Capítulo 2 de Hebreus, versículos 1 a 4, diz que nós devemos então buscar ou estar nos apegando com mais firme, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. E nesse texto de Hebreus 2, de 1 a 4, o autor de Hebreus está falando alguma coisa extremamente parecida com o que Paulo vai falar a Timóteo aqui. Ele está dizendo que, quais são essas, apegar com mais firmeza as verdades ouvidas? Que verdades são essas? Ele vai explicar. Se, pois, tornou firme a palavra falada por meio de anjos. Quando o autor de Hebreus escreveu isso aqui, não é que os anjos vieram trazer a palavra para o povo de Israel. Quem trouxe a palavra, as tábuas da lei, sim, e entregaram nas mãos de Moisés, assim dizem os estudiosos, foram anjos que trouxeram das mãos de Deus, pegaram das mãos de Deus as tábuas da lei, as tábuas de pedra e colocaram na mão de Moisés. Então por isso ele fala, o autor de Hebreus, muito vinculado no Velho Testamento, né? Muito conhecedor do Velho Testamento, ele diz assim, a palavra recebida por meio de anjos. Se alguém desobedecer essa palavra, toda transgressão contra ela, o versículo 2, né? Ou desobediência, recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Agora ele está falando da palavra apostólica, a palavra de Deus do Novo Testamento. Como escaparemos nós? Se no passado, os profetas do passado, do Velho Testamento, Moisés para cá, a lei e os profetas, quem desobedecesse recebia justo castigo. Imagine rejeitar a palavra do próprio Filho que veio falar conosco em pessoa. O Deus encarnado veio falar olhando no nosso olho. Ele veio aqui na terra, ele falou e depois ele continuou falando através dos seus apóstolos, e o autor diz assim: como nós escaparemos se rejeitarmos essa palavra, esse mandato, essa palavra profética e apostólica? Como? E ele diz que essa palavra foi confirmada, foi falada inicialmente pelo Senhor, o Senhor aqui é Jesus, Senhor Jesus, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram dos apóstolos, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais e prodígios, pela distribuição do Espírito Santo. Deus fez sinais e prodígios para confirmar a palavra de Cristo e a palavra dos apóstolos. O que Deus quer dizer com isso? Eu falei a última vez. Se vocês não me ouvirem agora, não tem mais chance. Eu não vou voltar para falar de novo. Eu já vim. Virei a segunda vez para trazer juízo, para ver quem obedeceu a minha palavra e quem não obedeceu. Ponto. A próxima vinda do Senhor não será mais para trazer salvação, mas para trazer juízo, para fazer julgamento. Porque ele já falou o que tinha que falar. Acabou. O cânon está fechado das Escrituras. Então, é para nós buscarmos isso com todo o afinco. Voltando lá no capítulo 6 de 1 Timóteo, é para buscar isso, segue isso. Ou seja, o que isso faz em nós? O que essas verdades produzem em nós? Algumas coisas que Paulo diz, 6 coisas, né? Justiça. Estou no versículo 11, tá? Segue a justiça. O que é justiça? É andar corretamente com os homens, andar diante dos homens de maneira honesta. Justiça é andar
corretamente, na luz, de maneira íntegra diante das pessoas. Depois ele diz em piedade. O que é piedade? É a mesma coisa, só que diante de Deus. Primeiro, justiça, andar corretamente diante dos homens. Depois, piedade, andar corretamente diante de Deus. Em santidade, isso é piedade. Andar de maneira íntegra diante de Deus. Terceiro, em fé. O que é andar em fé? É ser fiel e inabalável na fé em Cristo que nós já professamos. Você, quando foi batizado em Cristo, você disse: eu sou de Cristo, eu aceito Cristo, eu professo, eu confesso que Jesus é o meu Senhor e Salvador, único e suficiente Senhor e Salvador. Você não fez isso no momento do batismo? Você professou a fé. E quando você disse isso, você se tornou dele e ele seu. Você é de Cristo e Cristo é seu. Então isso é andar pela fé, e você não negocia isso. Quarta coisa, andar também em amor, ou seja, servindo e se doando sacrificialmente aos outros. É uma vida que essa palavra de Deus, a palavra apostólica, a doutrina dos apóstolos, nos transforma em altruístas. Nós que éramos egoístas pela ocasião do pecado e da queda, na verdade ainda temos um pouco disso dentro de nós, mas em Gálatas, Paulo diz que há uma guerra entre carne e espírito. Muitas vezes nós iniciamos talvez uma situação com muito egoísmo, com justiça própria, querendo para nós e que se dane os outros, mas de repente você fala: espera aí, Deus ganhou meu coração, eu posso abrir mão, eu posso ser diferente, eu posso aprender a ter prejuízo para beneficiar o outro. Então você anda em amor, é isso que ele fala. Constância, quinto lugar, Paulo diz: segue a constância. O que é constância? Ser perseverante diante das circunstâncias. Constância é ser perseverante diante das circunstâncias, ser paciente, ser corajoso diante das circunstâncias. E em último lugar tem mansidão, é quase igual também, só que é ser perseverante ou paciente com as pessoas, é ser manso com as pessoas. Não é que você não pode falar algumas verdades, que às vezes até exortar uma pessoa, dar uma bronca numa pessoa, mas você faz isso com mansidão. Você pode falar, e tem muitas vezes que falar a verdade, e vai doer, só que tem um jeito certo de falar. Não é com rispidez, mas é com mansidão. Entenderam? É isso que Paulo está falando. Segue isso daqui, e você vai ser totalmente diferente dos falsos mestres, que você está fugindo dessa situação deles. Então, é isso que Paulo fala em primeiro lugar. E aqui está o primeiro apelo de Paulo. O primeiro apelo aqui que nós vimos no versículo 11. É o apelo ético, é um apelo ético. Você anda assim, Timóteo, não como os falsos mestres, mas como um homem de Deus. É assim que você anda, é a ética, um apelo ético. Segundo apelo é um apelo doutrinário. Está aí no comecinho do versículo 12, combate o bom combate. O que significa o bom combate da fé? Significa que Timóteo teria que correr a boa carreira da fé. Aí o termo de combater e correr é o mesmo termo, que originou a nossa palavra agonia, né? De agonizar, é fazer uma coisa com agonia, com toda a força que você tem, com todo o espírito, com tudo que você tem em si, você vai combater esse bom combate. Então Timóteo, como pastor e como modelo aos presbíteros lá de Éfeso, Timóteo deveria lutar para preservar, mas não só preservar, também para pregar um corpo de doutrinas, que é chamada de doutrina dos apóstolos, e aqui no versículo 14 ele chama de mandato, é a mesma coisa. Ele deveria lutar, combater o bom combate é ter a doutrina tão clara para si, tão conhecida em seu coração, tão familiar para si mesmo, que ele pudesse falar, pregar, ensinar, com toda a ênfase, com toda a emoção da alma dele, com toda a força e com toda a convicção que Timóteo tinha. Isso é combater o bom combate, é pregar o Evangelho de Cristo com tudo que ele tem, com tudo que ele é, com toda a força da alma dele. Então isso é pregar essa verdade, combater o bom combate, é pregar a sã doutrina, chamada aqui na Bíblia de várias maneiras, né? Sã doutrina, esse corpo de doutrinas, né? Também chamada de doutrina dos apóstolos, e Jesus mesmo chama de verdade, a verdade, a palavra de Deus, que na verdade nada mais é do que o Evangelho.
porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Se você voltar um pouquinho no capítulo 4 de 1 Timóteo, versículo 16, Paulo diz assim para Timóteo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, cuida de ti mesmo e da doutrina, tenha saúde, cuida de ti mesmo, tenha disposição para cuidar da doutrina. E ele continua dizendo o seguinte: continua nesses deveres, ou seja, não para, Timóteo. Por quê? Porque fazendo assim, ou seja, continuando na sã doutrina, pregando a sã doutrina, fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Se Jesus veio ao mundo para salvar os eleitos, e os seus sucessores, que eram os apóstolos, e consequentemente os presbíteros, depois os apóstolos, os presbíteros são sucessores dos apóstolos, eles têm que estar cheios da palavra de Deus, da sã doutrina, desse mandato divino, para a salvação das pessoas. Porque só a palavra de Deus, só o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A igreja está aqui para fazer isso, para salvar aqueles que são de Deus, para pregar o Evangelho. Nós não sabemos quem são os eleitos, por isso nós pregamos para todos. Os calvinistas, os reformados, têm são mal falados como se eles não pregassem, eles não evangelizam. Pelo contrário, nós evangelizamos, e com muita graça e com muita tranquilidade, porque nós sabemos que Deus vai salvar, com certeza, aqueles que Ele escolheu. E Ele pode nos usar. Para quê? Pregar o Evangelho. Nós chegamos até os ouvidos das pessoas pregando o Evangelho. Mas quem leva a palavra do ouvido para o coração é só Deus. Nós cremos que só Deus salva. Mas Ele nos usa de maneira tão maravilhosa, tão honrada, né? Para nós. É uma honra poder ser um servo do Senhor e pregar o Evangelho. Que vai chegar aos ouvidos das pessoas e vai chegar depois, Deus vai levar para o coração e vai trazer vida para aquela pessoa. Você já pensou livrar uma alma do inferno? É uma bênção, é uma honra que nós não temos nem como medir, não é? Mas é isso que Paulo está falando para ele. Você continua nestas coisas. A terceira exortação, ainda no versículo 12, Paulo vai fazer agora um apelo para a apropriação. Timóteo talvez fosse meio tímido, e ele diz isso, né? Paulo fala algumas coisas semelhantes na segunda carta a Timóteo. E Paulo aqui está dizendo o seguinte, versículo 12 ainda, volta lá, né? No capítulo 6. Ele diz: toma posse da vida eterna, para a qual também fosse chamado e de que fizesse boa confissão perante muitas testemunhas. Paulo está dizendo o seguinte: você foi batizado e na época do seu batismo você confessou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, e também por ocasião do seu chamado para o ministério presbiteral, pastoral, você também confessou a Jesus Cristo como o seu Senhor que chamou para essa missão. Então, tanto no batismo, quanto no chamado para ser um líder, Timóteo fez essa confissão. E essa vida eterna significa que, junto com tudo isso, Timóteo, você tem a vida eterna. Você, quando confessou Jesus Cristo, principalmente por ocasião do batismo, você ali recebeu a vida eterna. Deus te deu a vida eterna. Então, Paulo está falando assim, agora, não só tenha, ou não só se considere um possuidor da vida eterna, mas desfruta disso. O que é desfrutar, tomar posse da vida eterna? É dizer assim: eu tenho tanta convicção na vida eterna, que Deus me salvou para Ele, para eu viver diante dEle por toda a eternidade, que eu posso pregar o Evangelho até a morte. Ainda que me leve o Evangelho, a pregação me leve à morte, eu vou pregar. Eu não vou fugir da raia, porque eu sei que eu tenho a vida eterna concedida pelo meu Senhor. E quem me concedeu é tão poderoso que ninguém tira isso de mim, porque Ele me deu. Se foi Deus que me deu, ninguém tira. Então eu posso pregar. Ah, mas eu estou sendo ameaçado, mas eu vou pregar. Ah, mas vão roubar tirar meus bens, mas eu vou pregar. Ele não se importava com prejuízo, porque ele sabia que ele tinha algo muito, infinitamente maior na glória futura. Então os sofrimentos do presente não eram comparáveis, jamais poderiam ser comparados com a glória futura que havia de vir, que é a vida eterna. E Paulo então diz para Timóteo: toma posse dela para você pregar com ousadia, para você continuar ensinando, para você combater os falsos mestres, para você enxotar eles da igreja,
para você ser um líder que encabeça e mostra para eles que cristão não é bobo e não vai deixar ninguém, nenhum lobo entrar dentro da tua igreja. Ainda que custe a sua própria vida, você já tem a vida eterna. Deixa de te matar. Eles podem no máximo matar o seu corpo, mas a sua alma está salva, não vai para o inferno. Então ele diz isso para Timóteo, exorta e faz essas coisas, Timóteo. O terceiro apelo aqui é um apelo para a apropriação da vida eterna, né? Depois, continuando esse apelo solene que Paulo está falando para ele, que ele deveria, na sequência ele vai falar, a advertência mais solene vem agora, né? Versículos 13 e 14, na verdade, né? A advertência, a exortação mais solene de Paulo, é quando ele diz assim: exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez boa confissão. Paulo está dizendo o seguinte: Timóteo, ele chamou Timóteo, fez uma reunião com Timóteo, Timóteo, olhando no olho, e falou assim: agora eu vou falar de uma maneira tão séria com você, que eu vou invocar a presença de Deus. Deus é testemunha aqui entre essa conversa que eu vou ter com você. A situação é tão séria, Timóteo. E agora essa exortação, como eu disse, como um mar, como um rio, né, fluindo, ele vem durante os séculos e séculos da igreja, e chega essa exortação até nós, hoje. Diante de Deus, Paulo está falando através desse camaradinho aqui, e vai falar para você, na presença de Deus, e de Cristo, de Deus, que é o Criador e preserva todas as coisas, ele está falando da criação, e de Cristo Jesus, que fez boa profissão diante de Pôncio Pilatos. O que Jesus fez? Você vai ver lá no capítulo 18 de João, que Jesus falou para Pôncio Pilatos. Pilatos falou: ué, acaso tu és rei? Ele disse: tu dissestes, e para isso eu vim ao mundo, ou seja, eu sou rei, eu tenho autoridade até para extinguir você, eu tenho autoridade para chamar legiões e legiões de anjos, de um outro mundo, que esse aqui não é meu mundo, de um outro reino, e eles viriam me livrar, mas eu não vou fazer isso, porque para isso mesmo que eu vim. O rei veio morrer, e eu sou esse rei, Pilatos. Jesus falou isso na entrevista com Pôncio Pilatos, quando ele estava sendo julgado por Pôncio Pilatos, ele fez a boa confissão, Jesus. Então, Paulo está falando assim: eu estou invocando a presença do nosso Deus triuno, como testemunha dessa conversa que eu tenho com você. Faça o que eu vou te mandar, versículo 14. Que guardes o mandato imaculado, irrepreensível. O que é guardar o mandato? E ele diz: por um momento, até que você morra? Não. Até a volta do Senhor. Mas Paulo, eu não vou ficar vivo até a volta do Senhor. Ou provavelmente, talvez Timóteo passe. Será que o Senhor está para voltar logo? Então eu guardo o mandato. Eu vou pregar o evangelho sem mistura. Aqui, imaculado, é sem mistura, né? Sem colocar ou tirar alguma coisa que o Senhor Jesus falou, ou os apóstolos falaram. E Jesus diz que quem tirar ou acrescentar qualquer vírgula, qualquer ponto que seja, na minha palavra, será réu de juízo. Será condenado à eternidade no inferno. Então não mexam na minha palavra. É isso que Paulo está falando. Mantenha a palavra, o mandato de Deus, a palavra de Deus pura, imaculada, sem mistura, né? Pura, e mantenha ela viva e continue pregando essa verdade até a volta do Senhor. Aí passa pela cabeça de Timóteo: mas e se o Senhor demorar para voltar? Como é que eu vou guardar? Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Prepare sucessores. Levanta outros homens mais novos que você e ensina a verdade para que essa verdade chegue até a volta do Senhor. Você não vai estar lá pessoalmente, mas um sucessor teu vai. Talvez um filho, talvez um sobrinho, um neto, ou talvez alguém que não seja da tua família, mas você vai pregar para ele, vai ensinar para ele, vai treinar esse novo presbítero, para que ele lá na frente ele treine outros presbíteros até a volta do Senhor. Prepare sucessores. Uma frase tão simples, né, que a gente vê aí no mundo, né? Sucesso sem sucessor é um fracasso. É isso, acho que é mais ou menos isso, né? Então prepare sucessores. E Paulo está dizendo então para Timóteo: mantenha essa palavra pura, essa palavra
sem contaminação dos falsos mestres, sem contaminação de qualquer pessoa, mantenha ela pura, não deixe acrescentar nem tirar nada dela, e até a manifestação do Senhor. Então a incumbência apostólica que Paulo faz aqui a Timóteo, está chegando para nós, queridos, está chegando para nós. E não fica nas costas só do teu pastor, não fica nas costas do Rodrigo só, que ele ensina aqui. Vai ficar nas costas de você que é homem da casa, porque você é o pastor da casa. O presbítero tem a incumbência de falar e ensinar o caminho, e cada homem, cada líder de família vai pegar essa verdade, vai levar para dentro de casa e vai ensinar dentro de casa. Vai ser o pastor da sua casa, o presbítero da sua família. É você, homem de Deus. É você, homem de Deus. Por isso que a gente bate nessa tecla, nós precisamos treinar homens para serem homens de Deus. Homens segundo a palavra de Deus. Ah, como eu gostaria de ter as reuniões de homens cheias. Mas tudo bem, Deus tem a hora certa, né? Vamos continuar. Nós vamos continuar nessa incumbência. Não sei, às vezes até passa algum cansaço, mas Deus tem levantado nossos joelhos trôpegos, Rodrigo também, e a gente vai continuar até que Deus queira, não é? Mas não percam essa oportunidade, queridos. Talvez está chegando o fim das oportunidades, né? Seja fiel. Então, terminando, Paulo está dizendo isso: guarda esse mandato imaculado e irrepreensível até a volta do Senhor. Versículos 15 e 16, Paulo termina agora com uma expressão, como se fosse um hino, como se fosse uma doxologia, né? Uma palavra de adoração, de louvor a Deus. E ele diz assim, Paulo está querendo dizer para Timóteo: eu confio nesse Deus que vai fazer com que o Senhor volte. Até a volta do Senhor, Jesus Cristo, versículo 14, né? Volta lá no finzinho. Até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, estou lendo o finzinho do 14, ponto e vírgula. A qual é essa? A qual está se referindo à manifestação do Senhor Jesus Cristo, né? A essa manifestação que acontecerá em suas épocas determinadas. Estou lendo o 15 agora, tá? Vai acontecer em suas épocas determinadas. Há de ser revelada pelo bendito e único soberano Rei dos reis e Senhor dos senhores. Paulo agora vai falar que quem garante que isso vai acontecer, quem garante a volta de Cristo, é o Deus soberano. Ele vai dizer assim essas palavras para dizer para Timóteo: eu confio nesse Deus que prometeu enviar de novo Jesus, porque Ele é, primeiro, soberano. O que é soberano? Ele é absolutamente dono de tudo, a vontade dele prevalece, ninguém pode impedir a sua vontade, ele tem poder para fazer com que a sua vontade seja cumprida, ainda que o universo todo fosse contra ele, ele tem poder para fazer com que aquilo aconteça, sem que ninguém, nenhum poder no universo todo possa impedir isso, porque ele é soberano. Então o Senhor vai voltar, sabe quando? Não, mas ele vai. Paulo está dizendo, ele vai voltar, porque quem garante isso é Deus, é o Deus, o Senhor e Pai do Senhor Jesus, e Ele é soberano. E o que mais Ele é? Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. O que Ele quer dizer? Ele é Rei e Senhor sobre todas as autoridades, não há autoridade acima da autoridade de Deus. Ele que põe rei, ele que tira rei, ele que põe presidente da república, ele que tira presidente da república. Então os homens que estão governando esse mundo estão lá por causa dele. E porque ele deixou, porque nenhum rei, nenhum presidente, nenhum governador, nenhum homem líder de Estado estaria na posição que está, se Deus não quisesse. Porque Deus é soberano. Então nada vai impedir que o Senhor volte. Nada vai impedir. Ele continua dizendo, que mais? Quais as características que Paulo continua dizendo? Diz que ele é também invencível. Ele diz assim, o único, versículo 16 agora, né? O único que possui imortalidade. Ele está querendo dizer assim, humanidade, dá ouvidos para mim aqui. O Paulo vai falar uma coisa séria. Esse Deus, ele é imortal. E qual o maior... o inimigo que Paulo diz que é o último inimigo que nós vamos guerrear contra ele, é a morte. Ninguém consegue evitar a morte. É o último inimigo mais perigoso talvez, né? É a morte.
Ninguém tem domínio sobre a morte, Deus tem. Ele é imortal, ele tem as chaves da morte. Quem pode impedir esse Deus de fazer alguma coisa? Se até a morte está debaixo do domínio desse Deus. Ninguém morre antes, na véspera, sem que Deus queira. Ninguém morre na véspera. Se Deus desligar agora o chuveirinho do ar que ele está, a mangueirinha do ar que você está respirando, babau. Quer dizer, você já era, você vai morrer. Porque Deus assim quer. E quem pode impedir isso? Ninguém, nem o diabo, nem ninguém pode impedir isso, queridos. Aliás, o diabo só age com a permissão de Deus. Você sabe disso, né? A gente cansa de falar. Então, encerrando, Paulo está querendo dizer exatamente isso, que até a morte, que é o pior dos inimigos da humanidade, está debaixo do domínio de Deus. Que mais? Ele diz que esse Deus em quem Paulo confia totalmente, que vai mandar o Senhor de volta e ninguém vai impedir, esse Deus também é inalcançável. Ele diz assim, ele habita em luz inacessível, ninguém tem acesso a Deus, ninguém, nem eu esqueci o nome daquele ricaço que está fazendo viagens intergalácticas, Elon Musk, né? Ele está viajando aí, né? Está levando gente para o espaço. Ainda que para Marte. Ainda que ele queira, ele gaste todo o dinheiro dele para ir buscar Deus. Deus não vai permitir que ele chegue lá. Ele é inalcançável, inacessível. Nós só conhecemos Deus porque Ele se manifestou e se revelou a nós. Senão nós estaríamos que nem cego, procurando, tateando, tentando encontrar, e nunca iríamos encontrar Deus, nunca. Não pense que você que achou Deus, foi Deus que te achou. Quem estava perdido era você, não era Ele. Deus nunca está perdido, mas Ele foge de quem Ele não quer se manifestar. Ele é inacessível, como diz aqui, habita na luz inacessível, não tem acesso. E por último, ele diz, a quem homem algum jamais viu, e nem é capaz de ver, ou seja, nenhum sentido humano, por mais aguçado que seja, não é possível perceber Deus, tocar Deus, principalmente ver Deus, apesar de ser conhecido por suas obras poderosas na criação. Muita gente, a Bíblia diz, Salmo 19, que Deus é conhecido pela manifestação dele na natureza criada. A criação expressa a glória de Deus e o firmamento as obras de suas mãos. Mesmo assim, tem gente que vai olhar, vai entender, há um Deus, mas eu não quero esse Deus. Por quê? Porque Deus não pôs dentro dele o querer Deus. É Deus que nos atrai para Ele. As pessoas vão até ver as coisas maravilhosas para dizer, muita gente fala, nossa, eu acredito que existe Deus, mas eu não quero Ele. No coração deles, eles estão falando, eu não quero. Por quê? Porque Deus não chamou. Se Deus não chama, ninguém vem. Ainda que possa haver algum vislumbre de Deus na natureza. Então Ele também é invisível. Mas Ele é real. E ele termina com essa doxologia, né? Termina essa doxologia com a expressão que Paulo gosta, né? A Ele honra e poder eterno. Amém. Então ele encerra dizendo para Timóteo, eu faço essa exortação diante desse Deus aqui para você, Timóteo. Então a coisa é séria. E eu sei que a volta do Senhor acontecerá, porque Ele prometeu. E se Ele prometeu, eu confio plenamente nas promessas de Deus. Se Deus prometeu que enviará seu Filho, Ele vai enviar, e ninguém vai impedir. Então, diante desse Deus Todo-Poderoso, e da pessoa de Jesus Cristo, que fez boa confissão, eu te exorto, continue ensinando a palavra de Deus, o mandato imaculado, irrepreensível. Continue ensinando a Bíblia para a tua família, para a tua esposa, para os teus filhos e para a tua igreja. Continue ensinando até o último dia. Então, como eu falei, está chegando essa palavra para nós, né? Vamos usar a metáfora do vento agora, né? O vento soprou lá na época de Paulo, nos primeiros anos do cristianismo,
Passou por todas a história humana, durante a história da igreja, mesmo a igreja medieval não conseguiu impedir que essa onda de vento, o furacão de Deus, chegasse até nós hoje. Essa verdade caiu aqui hoje, né? Para nós. Quais as aplicações que a gente tira daqui? Primeiro, todo homem de Deus, como eu disse, seja pastor na igreja ou pastor em sua casa, todo homem de Deus deve ser corajoso, deve ser sábio e deve ser prudente o suficiente para fugir de tudo o que possa trazer prejuízo espiritual para ele e para sua família, ou para sua igreja. O primeiro ponto é fugir. Às vezes a reação mais sábia e mais corajosa é fugir. Porque quem fica diante de um perigo muito mais forte do que a força que esse homem tem, e fica para tentar ver se ele aguenta a parada, isso não é prudência, isso é tolice. Para não falar outra palavra, né? É tolo. A Bíblia diz que algumas vezes você tem que fugir, e quando foge, é para fugir na hora, não é para deixar para depois. Não faça contas. Não meça esforços para fugir. E é imediato. E também para seguir aquilo que é bom para a sua edificação, que é o caminho da verdade e da fé genuínas. Continuar seguindo e combatendo o bom combate. Ensinando a palavra de Deus. Aprendendo para ensinar, claro, né? Não seja um papagaio. Eu vou ler um monte de coisa na Bíblia para falar para minha esposa lá em casa. Beleza, mas você está aplicando aquilo na sua vida? Porque o maior testemunho, às vezes, nem é falado, é vivido. O maior ensinamento de um pastor, seja na igreja ou seja em casa, o homem da casa, é o testemunho de vida dele. Porque ele pode ensinar muitas coisas para a família, mas se ele não estiver aplicando aquilo na sua vida, ele não é homem de Deus, ele é chamado de hipócrita. Porque ele fala, mas ele não vive. Então tem que viver, né? Então é isso que Paulo está falando, o homem de Deus, que nos ensina hoje, né? Foge daquilo que é prejudicial para a tua fé e agarre-se com mais firmeza às verdades que você já conhece e continue caminhando atrás dessas verdades. Onde que você pode aprender essas verdades? Existe alguma igreja na tua cidade que ensina essas verdades com fidelidade? Vai atrás dela. Talvez não seja aqui. Tem gente que tem dúvida. Tem direito. Vai atrás dessa igreja. Aprenda com esses irmãos que estão lá ensinando essas verdades. Segundo ensino que Paulo dá aqui para a gente, também nesse mesmo sentido, então esse apelo tão solene por fidelidade no ministério, seja no ministério oficial ou no ministério de ser marido e pai, né, de líder dentro da família, né, a fidelidade nesse ministério está ecoando até hoje em nossas igrejas. E isso deveria nos fazer temer e tremer diante da palavra que as igrejas têm falado. Sabe por quê? Porque o que as igrejas têm falado, você acredita que é o Espírito que fala às igrejas? Você acredita ou não? Tá bom. A Bíblia diz que é o Espírito que fala às igrejas, através dos ensinamentos humanos? Não. Através da palavra de Deus. Então, se a palavra de Deus é pregada com fidelidade, é ensinada com fidelidade, é o Espírito falando às igrejas. Nós não deveríamos ter um pouco mais de temor? Nós não deveríamos ter um pouco mais de busca, de afinco, para querer estar lá ouvindo? Para querer sentar e ouvir, e aprender, e aplicar em nossas vidas? Nós não deveríamos ser um pouco mais dispostos a buscar? Se é o Espírito que está falando? Então, fechando aqui, ouça. Eu queria dizer para todos nós, né? Para todos nós, eu quero aprender isso. Ouça, através do YouTube, esses mestres cristãos que pregam a verdade. Eu acho muito bom, eu aprendo com eles. E não tem nada demais. Mas quando você puder, principalmente você, estou falando para os membros oficiais da igreja, né? Olha o nosso YouTube. Você sabia que tem pregações ali? Tem bastante coisas das EBDs ali. Não tem problema nenhum se ouvir outros homens de Deus, queridos. Se for homem de Deus de verdade, claro, né? Não falsos mestres, né?
Ouçam-nos, ouça-os, os homens de Deus de verdade. Mas existem pregações. Por que eu quero dizer isso especificamente para os membros da Igreja Cristã em Campo Grande? Porque se é o Espírito que cuida dessa igreja, ele sabe a minha necessidade, e ali, naquela palavra que está ali no YouTube, quem sabe tem remédio e alimento para mim, especificamente como membro de uma igreja. Quando Jesus manda enviar uma carta para cada igreja, nas 7 igrejas da Ásia, ele fala especificamente para cada igreja, né? A igreja em Éfeso diz isso, isso, isso. A igreja em Esmirna diz isso, isso, isso. A de Tiatira diz isso, isso, isso. Jesus dá o remédio para cada uma daquelas igrejas. Já pensou se João trocasse as cartas? Ele ia dar remédio para dor de barriga para uma pessoa que tem pressão alta. Não vai funcionar. As cartas trocadas, né? Não ia funcionar. Especificamente, Jesus fala através dos presbíteros de uma igreja local exatamente aquilo que aquela igreja local precisa ouvir. Aquilo é remédio, aquilo é cura, aquilo é alimento. Mais uma vez, continue aprendendo dos mestres de fora, mas deem também lugar para os mestres de dentro. Não ouçam como palavras de homem, mas como palavra de Deus, como de fato ela é. A não ser que estejamos pregando heresia. Aí você não ouve, não. Tá? Faz isso. Terceiro lugar, não basta começar bem. Veja, não basta começar bem. É necessário terminar bem. É necessário ir até o fim. Às vezes a gente tem uma proposta, né, uma ideia. Nossa, eu tenho um plano. Lá em casa, essa semana eu vou fazer assim, assim, assim. Começa. E vai 1, 2, 3 semanas. Na quarta começa a ficar meio mole, começa a negociar. Né? Ah, não, eu vou ter, né, enfim, e aí começa a afrouxar o negócio, fazer obra meio que relaxadamente, né? E aí não vai até o fim, aí desiste, abandona, né? Então, queridos, nós precisamos aprender, eu estou falando para mim também, principalmente, nós precisamos aprender a começar bem e dar continuidade, né? Não basta, então, começar bem o bom combate ou a carreira da piedade. É necessário muita perseverança para continuar e terminar bem. Hebreus capítulo 10, versículo 39, eu quero que você acompanhe na sua Bíblia. Abra aí, Hebreus 10, versículo 39. Quem sabe você estuda esse texto aí na sua casa essa semana. E você fala, essa palavra é para mim. Fale assim, irmão, irmã. Ajude teu marido também, minha irmã, né? Ajude para que ele possa entender essa realidade. E diga, isso é para mim, eu sou um desses aqui, ó. Hebreus capítulo 10, versículo 39 diz, nós, você consegue levantar a mão e dizer, eu estou dentro desse nós? Eu vou levantar. Eu quero esse dentro desse nós aqui. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Senhor, ó Deus, nós não queremos retroceder. E nós precisamos do Teu Espírito Santo, de poder, de amor e de moderação. Como Paulo orou para que Timóteo tivesse esse Espírito, para que nós possamos continuar como homens em nossas casas, as nossas esposas como auxiliadoras nos ajudando a continuar nesse caminho, perseverando nesse caminho, a nos apegarmos com mais firmeza às verdades que nós já estamos ouvindo, que temos alimento de sobra na nossa prateleira, no nosso depósito de ensinamentos da igreja, nós já temos muita coisa boa ali para comer, que nós possamos lançar mão disso, Senhor. Que eu e meus irmãos e minhas irmãs possamos comer essa comida e desejar daqui para frente ter mais vontade de aprender sobre o mandato do Senhor, sobre a sã doutrina, sobre a doutrina dos apóstolos, porque é ela e somente ela que salva as nossas almas. E que nós possamos assim pregar essas verdades também, ainda que custe a nossa própria vida. Nós não sabemos até quando poderemos pregar com liberdade aqui no Brasil. Mas, Senhor, ainda que nós não tenhamos mais a liberdade, dá-nos coragem de continuar falando dessas verdades e anunciando Cristo até o último suspiro de nossas vidas. É o que eu te peço,
Em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém.